Bora lá, turminha do 7º ano, nossa aula de geografia. Nosso conteúdo, dando sequência, é a industrialização brasileira. E eu sempre reforço a ideia de que estejam com o livro didático. Não tem, é indispensável, não tem como estudar geografia sem olhar imagens, mapas e ilustrações. Então vamos aqui para um breve histórico. Até o início do século XX, tá aqui, ó, século XX, XX, até o início, 1910, 1920, a industrialização brasileira praticamente era muito fraco, quer dizer, com destaque apenas para as atividades, ou seja, produção de bens de consumo não duráveis, calçados, destaque para calçados, para roupas e a produção de alimentos. Pronto, até 1910, 1920, a indústria muito pouco representativa no nosso Brasil, o destaque era tão somente produzir bens de consumo não duráveis. E repetindo, calçados, alimentos, roupas, ok? Mas aí, vamos falar aqui na questão de séculos. Veja bem, século XIX, estamos no século XXI, atentai bem. Então, veja bem, no final do século XIX para o início do século XX, é que acontecem movimentos, uma dinâmica global, ao qual o Brasil teve a necessidade de impulsionar, olha o termo que a gente vai estar utilizando, impulsionar o processo de industrialização, tá certo? Um evento global que a geografia chama é a Primeira Grande Guerra Mundial. Vou pôr aqui no quadro para vocês, Guerra Mundial. Ah, professor, o que é que tem a ver a Primeira Grande Guerra Mundial? Estou colocando aqui, ó, primeira e sublinhando, Primeira Guerra Mundial. O que é que tem esse evento de proporção global? O que é que tem a ver com a nossa indústria? Muito, impactou e muito. O evento chamado, já se diz, Guerra Mundial, afetou o mundo como um todo. Mas do ponto de vista econômico, que eu quero dar destaque para a gente aqui na nossa videoaula. Então a gente vai para os detalhes. Como que aconteceu? Primeiro vamos falar do tempo, a linha do tempo, 1914 a 1918. Percebe que eu falei aqui para vocês que é no final do século XIX para início do século XX que dá-se praticamente impulsiona o processo de industrialização brasileiro, que por sinal é tardio, 100 anos depois da Europa Central, dos Estados Unidos e do Japão, tá certo? Na Ásia. Mas o que é que acontece? Vamos falar especificamente dessa guerra. O que é que ela causou para o processo de industrialização brasileiro dar-se início? Você pode acompanhar no mapa da página 82, o território paulista do estado de São Paulo, que é onde está a maior concentração de indústria no Brasil, no nosso Brasil. E já que estamos falando de processo de industrialização brasileira, quando se deu início, que é o início do século XX, que foi impulsionado, certo? Então veja bem, a gente vai lá para o estado de São Paulo e vê, através desse mapa espacial, como está a concentração de indústria neste território. Você pode ver o ABC Paulista, a região metropolitana de São Paulo, como é grande a concentração de indústrias, de firmas, de produção de bens, de consumo duráveis e não duráveis. Na página 83, você tem um mapa onde mostra o panorama das empresas industriais no nosso Brasil. Isso do ano 2016, não mudou muita coisa de lá para cá, porque é recente, né? Então você vê aí como é que está o nosso território brasileiro, a área espacial, na distribuição das indústrias, ou na regionalização das indústrias. Note que no sul e sudeste está a maior concentração das indústrias. E o início já falei, os cafeicultores, paulistas, a necessidade de comprar equipamentos para produzir bens, dado a crise em função da Primeira Guerra Mundial, de quem exportava para o Brasil, que eram os europeus. Mas você vê aí o nosso Piauí, eu quero chamar a atenção sua aí, do outro lado da tela, para o Piauí nosso. O nosso Piauí aparece, e veja bem, vamos para a legenda, não se interpreta um mapa sem ter a ótica da legenda. Então você recorre à legenda
para observar o tamanho desses diâmetros e a numeração. Veja bem, você tem a legenda mostrando as empresas aí no Brasil, de 1.000, de 5.000, de 10.000, de 20.000 a 60.000 para frente. Então veja bem, o diâmetro que está no mapa do Piauí. Observe na legenda, esse diâmetro, notadamente, é o de 1.000 empresas, aproximadamente 1.000 empresas no Piauí. É muito pouco, é extremamente pequeno a atividade industrial no Piauí. E você pode ter a noção de você mesmo, em Picos, aqui, que é uma cidade polo do Piauí. Aí você vai para outras cidades por perto, você conhece, não se tem atividade industrial. Teresina, que é a capital, já tem destaque para a produção de alimentos, de equipamentos de móveis, enfim, mas ainda é pequeno, que o mapa já traduz, em torno de 1.000. Aí quando você vai para o sul do Brasil e sudeste especialmente, passa de 60.000 o número de empresas. E isso é a distribuição espacial das empresas no nosso território brasileiro. E o assunto, não podemos fugir dele, é a indústria brasileira, ou o processo de industrialização brasileiro. Gente, a gente dá sequência na próxima videoaula, onde a gente vai estar vendo a inovação tecnológica, transformações socioeconômicas no nosso Brasil. Tchau, tchau.